Você sabe dizer se no resfriado comum, estado gripal, se deve utilizar alguma medicação? Existe alguma medicação que melhore o estado gripal? Esse é o assunto comentado pela plataforma Medscape. Quem vai falar sobre esse artigo é o Dr. Ricardo Coelho Reis. Ele é médico, chefe do serviço de pneumologia do Hospital Universitário Walter Cantídio, da Universidade Federal do Ceará. Por favor, doutor Ricardo. Olá, vamos falar um pouco sobre as viroses respiratórias, né? Esses estados gripais são muito comuns e estão acontecendo agora ao longo do ano, não há mais um período específico. Importante saber que 3 vírus são mais importantes quando a gente lida com esses quadros, né? O vírus da gripe, que é a influenza, o vírus do Covid e o vírus essencial respiratório. Então esses vírus, por terem gravidade, poderem matar, tornaram essas viroses um tema de maior importância no momento. A população se preocupa mais, né? Então esses quadros virais benignos, esses resfriados, essas infecções mais simples, normalmente elas duram de 3 a 5 dias e elas não têm sintomas de gravidade. Normalmente é uma dor de garganta, uma febre baixa, uma tosse seca, ali uma falta de apetite pontual, mas que evoluem bem ao longo de 3 a 5 dias. Então, se os sintomas persistem depois de 5 dias, se aparecem sintomas de gravidade, como por exemplo falta de ar, no idoso, uma certa sonolência excessiva, às vezes uma desorientação, esses sintomas é que devem levar a população a se preocupar e procurar a assistência médica. Então, depois da época do Covid, da era Covid, se deu mais importância a esses quadros gripais, né? Lembrar que eles não têm mais um tempo específico, eles podem acontecer em qualquer época do ano. Outra coisa é se preocupar com os grupos de risco, as crianças, os idosos ou quem já tem alguma doença pulmonar, ou mesmo não pulmonar, alguma doença que diminua sua imunidade ou baixe as defesas. Esses são os grupos de risco que são importantes a gente se preocupar. Frente a um quadro gripal, o que fazer? Normalmente, se esse quadro gripal ali fica entre 3 e 5 dias e não tem sintomas de gravidade, a ideia é você não precisar fazer nenhum exame específico. Mas, se você é de algum grupo de risco, ou se você lida com população e vai ter que entrar em contato com muita gente, né, é importante você pelo menos fazer 2 exames, que é fazer a testagem através da secreção nasal para o Covid e para o influenza, que são 2 vírus cujo diagnóstico bem precoce você teria tratamento para fazer, teria um antiviral para fazer. As outras viroses não há um tratamento específico, portanto, não há uma importância tão grande na testagem. Mas Covid e influenza, que é o vírus da gripe, esse sim valeria a pena você testar. Então, essa seria a orientação. Em relação ao tratamento, a conduta é bem conservadora. Nesses outros viroses que não há um tratamento antiviral específico, você pode realmente tratar com antitérmicos, a febre, ou analgésicos, né? Se hidratar bem, beber bastante líquido, ter realmente essa conduta de usar a máscara se você vai entrar em contato com pessoas, ou mesmo ausentar-se do trabalho nos primeiros dias para evitar esse contágio maior. Esse é o cuidado que a gente orienta. Não há um tratamento específico, a não ser que a virose evolua com alguma complicação, como por exemplo a pneumonia. Por isso que é importante ficar atento a esses sinais de alerta, essa febre mais alta que dura mais que 3 a 5 dias, ou esses outros sintomas que a gente falou. Outra coisa é entender a importância da vacinação. Então, diante desses quadros que têm potencial de gravidade, é importante que a população de risco seja vacinada. Então, hoje a gente tem já disponível a vacina da gripe, da influenza, que deve ser tomada todo ano, reforço anual. A vacina do Covid, que você tem que ter pelo menos 2, 3 doses, né, que é o básico, e para alguns grupos de risco ficar fazendo reforço anual. Esses grupos de risco, principalmente idosos, pacientes que têm doença que baixa a imunidade ou que fazem algum tratamento de doenças que baixem a imunidade. Esses são os grupos mais importantes, né? Então, diante de um quadro viral, se de uma evolução mais benigna, de 3 a 5 dias, hidratação, antitérmicos, analgésicos. Qualquer aparecimento de sinal de gravidade, procurar a assistência médica e, importante, nos primeiros dias, a testagem para Covid e influenza. Agradecemos ao Dr. Ricardo Coelho Reis, que falou para nós sobre tratamento do resfriado comum.
Você sabe qual é a idade geral, usual, habitual de a mulher apresentar menopausa? Portanto, você sabe o que se chama de menopausa precoce? Vem aprender isso no próximo vídeo.